Glória a Jesus! A santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Você que tem a oportunidade de ouvir o pastor e pregador Iosef José, conhecido pelos colegas chegados aí, desde a intimidade, como pregador exercido. Mas isso não importa, isso não é importante, não. O título não é importante. Importante é eu estar aqui presente, em viva voz, falando com vocês aí. Ô pastor, como é que nós faz para ver o senhor, hein? Olha, você já está me vendo, tá? Estou ao vivo aqui, falando com vocês. Mas nós vamos fazer o que agora, pastor? O senhor vai pregar? Vou pregar, você sabe o quê? Que me veio no coração? Uma palavra que alguém já disse. Ô pastor, houve uma vez que o senhor pregou sobre a multiplicação dos pães. Olha, eu gostei, hein? Eu falei, quando foi isso? Mas tá bom, vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Tem lá escrito em Mateus, com mais detalhamento, mas eu vou aqui no Evangelho de João, tá bom? Vamos orar pela palavra que vamos ler e depois por aquilo que o Senhor vai preparar para nós comunicarmos, transmitirmos, para que chegue até você. De uma maneira ou de outra vai chegar até você. Tá bom? Deus os abençoe, no nome santo de Jesus, por estar aí, não é? Entendendo que é muito importante, nos dias atuais que estamos vivendo, a palavra de Deus, muito mais importante do que lá do tempo de Noé, do tempo de Abraão, do tempo de Adão, muito mais do tempo do que dos profetas. Como mais importante? Não é a mesma palavra? Não, não é a mesma palavra. Porque agora nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, o centro comando da nossa vida, Deus conosco. Deus conosco. E eis que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Como isto? Porque lá em Ageu está dizendo isto, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que primeira casa que foi? Aquele templo construído pelo rei Salomão. Rei Salomão só deu ordenanças ali e deu uns palpites lá de arquitetura. Era sábio, né? Mas foi Davi que preparou tudo. Toneladas de ouro, toneladas de prata, muita coisa. Ele só teve que fazer negociação lá para as madeiras, né? Aquelas madeiras de acácia, aquelas madeiras, de lei, né? Aquelas madeiras boas que veio de outros lugares, de outros países. Vinha lá pelo rio, lá pelo mar, sei lá. Eles traziam. E era ali. Diz que quando ele estava construindo esse primeiro templo de Salomão aí, você não escutava pancadaria nenhuma de construção, não. Você não escutava pancadaria de construção, quebrando pedra, coisando pedra. As pedras já eram cortadas, lavradas lá no monte, lá onde tiravam as pedras. E já vinham cortadas de lá, e traziam de lá. Era muito escravo que tinha, gente. Muita gente trabalhando para a construção desse templo aí, né? Muitos artifícios também para a decoração do templo, uns fazendo vaso, outros construindo aquilo, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo. Muitos artistas também, muitos artifícios. Então, foi algo gigantesco, né? O templo de Salomão. Templo de Salomão. Então, amados, Salomão levou a fama, né? Fez ali no... Deus falou para Davi, não, você não vai construir templo para mim, não. Sua mão está cheia de sangue. Para você... Não. Seu filho vai construir. Então foi isso. Amém? Então foi isso. Então era um templo. Era a primeira casa, então. Mas a glória dessa segunda casa. Por quê? Aquele templo foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Caiu tudo. Os babilônicos acho que destruíram ali. Destruíram tudo. Nabucodonosor, me parece que foi nesse período aí que houve aquela grande destruição, a batalha. Levaram tudo. Levaram ouro, levaram tudo que tinha lá. Levaram tudo. Tinha aqueles leões de ouro, assim, enfileirados, assim, lá dentro, até chegar lá, sabe? Então, era uma coisa incrível. Tinha muita coisa lá. Só que aí, meus amados irmãos, vai falar que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque naquela primeira casa, houve uma manifestação do poder de Deus ali, inclusive desceu uma nuvem escura ali, é o que conta, e que essa nuvem escura cobriu até os sacerdotes tremeram as pernas, caíram para o chão. Caíram para o chão. Por isso que tem esse negócio agora de falar que cair para o chão é poder de Deus. É poder de Deus. Para começar, Deus não habita em trevas nenhuma. Então como é que vê essa nuvem negra ali? É Deus que está ali presente? Você sabe que eu tenho que ver isso direito?
Porque Deus não habita em trevas. Deus não habita em trevas. Deus é luz. Onde a luz chega, a trevas é que tem que sumir. Mas enfim, aconteceu isso. E por que a segunda casa teria uma glória maior? Porque na segunda casa, Jesus nasceu e foram levar Jesus para ser apresentado ali no templo. Apresentou lá por um homem de Deus que tinha lá, chamado Simeão. E também uma profetisa que vivia lá no templo também, não sei se fazia limpeza ou se ficava só orando, mas era uma mulher de Deus, profetisa. Ela ficava lá. Então levaram Jesus para ser apresentado lá. Não sei quantos dias ele tinha de nascimento, porque teve que vir do Egito, né? Para voltar aqui para Israel. Mas enfim, isso não tem muita importância agora, tá bom? Não tem muita importância agora. Mas a glória dessa segunda casa foi maior do que a primeira, porque na primeira casa Deus não veio lá. Veio o poder dele, pode ter vindo o poder dele, mas Deus não veio lá. Era para os sacerdotes estar orando. Eles sim eram ministros da palavra. Agora o rei falou, deixa que eu oro. Fez uma oração extensa lá que durou quase 1 hora e pouco. Meu pai, não sei de onde arrancou tanta palavra. Mas se Deus usou ele, amém. Tá bom? Nós não vamos ser contra aquele que Deus usa, por causa de título. Não vamos ser assim. Mas a glória dessa segunda casa é porque nessa segunda casa, Jesus, o nosso Deus, esteve lá pessoalmente, entrou lá. O Simeão já estava até, ele falou, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram o Rei da Glória, o Senhor poderoso que havia de vir. Já viu. Glória a Deus. Então, essa casa foi maior do que a primeira, por causa da glória de Deus que esteve lá com a presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler, pastor? Vamos ler? Não, vamos orar, né? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Jesus, abençoa, Senhor, abençoa mesmo, Pai, a vida daqueles que ouvem, daqueles que podem receber, meu Pai. Iremos tratar de um assunto aqui, meu Pai, que, olha, Deus, para alguns é uma palavra boa, palavra de prosperidade, multiplicação dos pães, e essa coisa toda, mas tem algumas coisinhas a mais que o pregador tem que falar. Então nos ajude, Senhor Jesus, e ajude esta pessoa. Senhor, aproveitando que estamos aí na tua presença, meu Pai, Jesus, opera maravilhas na vida daquele que está enfermo agora, meu Pai. Cura ele, Jesus, meu Deus. Pai Santo, faz esta obra agora, meu Pai. Nós te agradecemos. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Olha aqui, está escrito, capítulo 6, de João. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Amém? E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, um número de cerca de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços
dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? E glórias a Deus. Olha, alguma coisa tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Tem que acontecer. Do jeito que está, não pode ficar. Agora você vê, Jesus já vinha triste. Ele vinha triste. Por que ele vinha triste, pastor? Bom, lá na outra versão vai contar primeiro que João Batista havia sido morto lá no cárcere. Decapitaram João Batista lá no cárcere. Cortaram a cabeça dele, puseram uma bandeja e levaram lá para fazer desfile lá dentro do salão do rei, porque uma moça dançou e a mãe dela que pediu, pede a cabeça do rei. O rei falou, pede metade do meu reino que eu te dou. O que eu peço, mãe? Pede a cabeça de João Batista num prato. O rei não podia voltar sua palavra atrás, tinha muitos convidados ali, e a palavra do rei não volta atrás, da perante toda a testemunha que ele falou. Então agora tinha que dar, falou, vai, pega então, corta a cabeça. E cortaram a cabeça do profeta, cortaram a cabeça do batizador, cortaram a cabeça daquele que veio abrir os caminhos para o Senhor começar a obra. E vieram trazer essa notícia para Jesus. Jesus ficou triste. Jesus ficou triste. Todos devem ficar tristes com a morte, com a partida de um homem de Deus. Todos devem ficar tristes. E Jesus se entristeceu. E Jesus se retirou dali. E começou a ir para longe. Foi para longe. Se retirou para um lugar distante. E a multidão que foi atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus. Diz a palavra aí que era uma grande multidão. 5.000 homens, quase 5.000 homens. Isso, na outra versão vai falar, fora as crianças e mulheres. Então faz-se aí uma média de 20.000 pessoas ali naquele lugar distante, quase desértico, seguindo a Jesus Cristo, para ouvir a palavra, para receber a oração da cura. A oração da cura, ela existe mesmo? A gente ora e a pessoa fica curada? Sim! A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo, pastor? Cadê o justo? O justo é estes homens, estas mulheres que estão na presença de Deus, sendo fiéis, sinceros, se santificando. São estes. Sou eu e pode ser você. E você que já está na presença de Deus, de Jesus. Amém? Então esse lugar era um lugar distante, desértico. E ali aquela multidão. Aí Jesus olha aquela multidão e curou enfermos ali. Jesus teve compaixão da grande multidão, porque eles andaram muito, já tinha ficado tarde. E Jesus olhou, teve compaixão da multidão. E Jesus disse a um dos discípulos, a multidão está com fome. Vamos dar pão para eles comerem. Deem pão para eles comerem. Mas Senhor, 200 dinheiro, um montão de dinheiro, ainda não dá para comprar pão para dar um pedaço para cada um aqui, Senhor. Oh, meu Pai. Aí, quem que é ele? Tiago? Tiago, irmão de João? Até estou esquecendo o nome desses meus irmãos aí. Acho que é Tiago, irmão de João, falou assim, irmão de Pedro. Eita, vou precisar ler de novo? Bom, mas vamos lá. Amém? Olha aqui, falou assim, Senhor, temos aqui um rapaz que está com 2 pães e 2 peixes. Jesus falou, manda todo mundo a sentar na grama aí, na relva. Manda todo mundo a sentar na grama e na relva. E mandaram a sentar. Onde compraremos pão? Onde compraremos? Em outra versão vai dizer assim, Senhor, manda eles, despede eles, manda eles ir para as aldeias aí, e eles que comprem, aí eles se viram. Quer dizer, eles estavam andando com Jesus, que é Deus, que é amor, mas eles mesmo não tinham amor nenhum,
Eles que se virem por aí, que vão comprar pão para eles comerem. Faltava amor no coração dos discípulos. Mas Jesus abençoou. Na outra versão lá vai dizer, trazei-me a mim. Jesus não toma na marra de ninguém. Trazei-me a mim. E trouxeram a Jesus. E ele levantou ao alto. E deu graças por aquilo que ele tinha em mãos. E agradeceu a Deus. E depois ele começou a partir o pão e dar na mão dos discípulos. E conseguinte, os discípulos iam no meio da multidão, ia pegando aquele pão e picando aquele pão. Sabe, ia dando. Doía até o pulso dos discípulos, tanto picar pão e dar. Toma, toma, toma e toma. E aquela grande multidão e os discípulos ali distribuindo, os garçons de Jesus, distribuindo ali, distribuindo e distribuindo, e distribuindo, distribuindo. E os peixes também fez da mesma forma, distribuindo. Oh, glória a Deus. Irmãos, como é maravilhoso o nosso Jesus. Você já pensou hoje, você chegar numa padaria às 5 horas da tarde, 4 horas que seja, e falar assim, ó, me arruma aí 20 mil pães aí. Faz aí que daqui a pouco eu venho buscar, para dar para uma multidão. Mas nem hoje, com toda a tecnologia, essas padarias elétricas, forno elétrico que nós temos hoje, mas nem hoje, como é que vai fazer isso? É só o poder de Deus. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Aleluia. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Eu fico pensando naquele rapaz, naquele garotinho. Então Jesus multiplicou. Parece que o pão virou tanto que não acabava nunca. Não acabava nunca. E parece que os peixes também não acabam. Parece que o mar da Galileia, dos peixes, pulou tudo dentro daquele cesto. Não acabava nunca. E Jesus pega agora e distribui a todos. Comeram, saciaram e ficaram satisfeitos. É para encher a barriga mesmo, viu? É para encher a barriga mesmo. Ficaram satisfeitos. E ainda você sabe que sobrou? Sobejo de Deus. Jesus falou, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. O nosso Deus não gosta de desperdício. Nem do desperdício do seu tempo, nem do desperdício do seu dinheiro, nem do seu desperdício da sua paciência, nem do desperdício de nada que você faça. Não é para fazer com desperdício. Nosso Deus não gosta. Ele mandou recolher. Diz que recolheu 12 cestos. Aí vem um pregador esperto para mim e diz assim, ô pastor, sabe por que sobrou 12 cestos cheios? É porque tinha 12 discípulos. Então era para dar um cesto para cada discípulo. Toma aqui um cesto, seu incrédulo, para você ver o que Deus faz. Toma aqui outro cesto. E deu para os 12, um cesto para cada um. Cada um prega o que acha, mas não foi isso que aconteceu. Jesus não ia fazer esse ironismo, não é? Com seus próprios discípulos. Mas o que acontece aí, meu irmão? É que o que acontece é que quando nós temos alguma coisa, ainda que seja pouquinho, nós temos que levar a Cristo. Meu querido, meu amado, dê graças a Deus pela água que entra na sua casa. Mas pela água nós temos, né? Dê graças a Deus. Porque muitos não têm. Dê graças a Deus pela água que entra na sua casa. Eu vou comer uma coxinha, uma esfirra, um cachorro quente, hambúrguer. Estou lá na lanchonete. E agora, como é que faz? Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, tem que agradecer o Senhor. E como é que eu faço agora? Está cheio aqui de gente aqui. E aqui não é igreja, aqui não é lugar de crente fazer oração. É sim. Fecha os teus olhos. Levanta o lanche ali, o seu salgado ali. Senhor, eu te dou graças. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. As pessoas vão achar bonito. As pessoas vão falar, olha, eu queria ter essa força, hein? Eu queria ter essa fé. Olha, está agradecendo a Deus até pela coxinha que está comendo. Faça isso, meu amado. Aí tem aqueles outros ingratos que falam assim, mas eu vou ter que comer essa comida de novo?
Não faça isso. Não ajuda o ser maligno a acabar com a sua vida, destruir o seu mantimento, a sua despensa. Não ajuda o maligno tirar o seu pão lá de cima da sua mesa. Eu tenho que comer isso de novo, já estou enjoado. Não faça isso. Dê graças a Deus por aquilo que você está comendo, que Deus preparou para você, querido. Dê graças a Deus. Agradeça a Deus. A minha aposentadoria não dá para nada. Não fala isso. Não fala isso. Como não dá para nada? Vai lá, recebe no banco, sai todo feliz ali, tal, faz um monte de conta aí que nem deveria fazer e depois, né, desperdício. Aí desperdiça tudo, chega em casa quase zerado. Por quê? Porque desperdício. E Jesus falou, recolhei tudo para que nada se perca. Então, olha, não dá para nada, não dá para nada. O que eu faço para aumentar? Leve a Cristo. Como diz, oferta, isso, aquilo, aquilo outro? Isso aí é outra conversa. Leve a Cristo, apresenta a Cristo aquilo que está nas suas mãos. Apresente a Cristo. Senhor Jesus, aqui está, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o seu nome. Oh, grandioso Deus, abençoe, multiplica, Jesus, multiplica. E aí você vai ver. Você vai ver a diferença. Pastor, lá em casa está uma luta, pastor. A minha filha é rebelde, pastor. Eu não dou mais conta. Eu falo, ela não obedece não, pastor. Sai escondida, volta de madrugada, sabe-se lá Deus aonde estava e o que estava praticando. Coisa boa que não era, pastor. E eu tô para arrancar os cabelos. Eu não dou conta, mas você não dá conta mesmo. Você não dá conta mesmo. Leve a Cristo. Vamos fazer um negócio aqui que muita igreja falou que não é para fazer não, que isso daí é coisa de palhaço. Como é que é, pastor? Escreve o nome da sua filha aí, num papelzinho. Olha o nome dela aqui, pastor. Ela não pisa na igreja, mas nem que paga 1 milhão para ela. Ela corta para lá a outra esquina de baixo. Então traz o nome dela aí. O nome dela, traz o nome dela. Como chama sua filha? Como que ela é? Vamos orar por ela. E traga. E vai, tem homens abençoados aí, que pegam aqueles nomes, aquelas coisas, até fotografias. E olha, eles sobem de madrugada, vão lá para o monte. Mas o monte era só naquele tempo do passado lá, que os homens iam para o monte orar, inclusive Jesus. Não, isso aí é para nós fazer também. Faz também. Aqui onde eu moro, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos deu um lugar para morarmos. Aí tem casa, tem espaço, tem lago para os patos, lugar para as galinhas, para os galos. Tem coelhinhos, tem tudo isso. E mais em cima aqui, tem o monte que eu denominei Monte das Oliveiras. Está lá a placa lá, quando você entra, aquele portãozão verde lindo, e está lá a placa lá, Chácara Monte das Oliveiras. Deus deu para mim e para a irmã Regina, para nós sermos mordomos aqui. Como mordomos aqui, é nosso, está no nosso nome. Eu que quero falar que eu não sou dono de nada, Deus é dono de tudo, tá bom? Mas tem muitas árvores, muita coisa, muitos pássaros, e vem tucano, e vem jacu, e vem siriema, vem um monte de coisa, garça lá no lago. Que lindo, é um paraíso para mim. E aqui tem um espaço amplo, e nós oramos, e nós clamamos, e nós agradecemos a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, Ele multiplica sim. Eu sei disso. Eu saí da cidade de Barra Bonita, saí com os móveizinhos velhos, as coisinhas velhas, uns cacarecos, quase que, nem sei, meu filho falou, mas por que o pai trouxe essas coisas aí? Podia ter comprado tudo aqui com o dinheiro, enfim, sabe? Eu falei, não, tinha que trazer, aí tal. Mas enfim, cheguei aqui à luta. Quando eu cheguei aqui, tinha uma invernada para me morar dentro, que falaram assim para mim, mas que lugar que jogaram você, ninguém merece. Mas eu olhei com olhos puros, eu olhei como sendo Deus que estava dando para mim. Aleluia. Depois que mudamos aqui, eu falei, tem água aí, tem energia aí? Tem, isso aí tem. Falei, então já tá bom demais. Chove dentro? Não, não chove não. O telhado é novinho. Que telhado? Esse telhado que vocês estão vendo aí é novinho. Vai pôr forro aí, pastor? Vamos, com a graça de Deus. Que jeito? Levando a Cristo, apresentando a Cristo. Já tem gente contratada já para fazer isso. Com que recurso? Com os recursos da mão
ajudadora de Jesus. Vamos fazer. Leve a Cristo. Pastor, meu casamento está uma desordem, está quase por um fio. Daqui a pouco eu acho que vai haver separação. Vai haver separação. Mas não tem amor no seu casamento? Tem, mas tem só um pinguinho de amor. Assim, pega esse pinguinho de amor do relacionamento entre você e sua esposa, leve a Cristo. Leve a Cristo. Mas eu escutei falar que uma pessoa benze lá, outra pessoa ora lá e revela e fala o que está acontecendo, que aí vai entrar tudo no eixo, e é porque é o Pedrinho, é a Mariazinha, a Chiquinha que ora lá, a irmã tal que ora lá, ou não sei quem que ora lá, ou eu vou fazer uma viagem para tal lugar assim, e tal lugar assim, e que tem lá um padroeiro lá que faz a obra e que faz milagre. Então, não é nada disso. Não é para esse lugar que você tem que levar. Tem que levar a Cristo. Leve a Cristo, que Ele é bem capaz de multiplicar tudo isso aí, em nome do Senhor Jesus. Leve a Cristo. Sim. O que mais eu poderia dizer? Eu poderia dizer, para aqueles que agora estão com a saúde frágil, minha saúde está acabando. Está no fim minha saúde. Tenho só um pouquinho de saúde. Mas você tem um pouquinho? Tem gente que não tem, já está enterrado. Você tem um pouquinho? Leve a Cristo. Leve a Cristo. Eu já levei minha saúde a Cristo. Parecia um pinguinho. Parecia que ela era dali para a glória. Para a glória, sim, para a glória. Sou servo de Deus. Sou crente no Senhor Jesus para isso. Tenho ganhado muitas experiências, sabe? Porque eu já vi muita coisa. Olha, eu vou fugir um pouco aqui da regra aqui, mas para você depois não ficar falando assim. O pastor sempre foi santo? O que ele está falando aí? De levar a Cristo. Pastor, esse negócio de eu tenho que ganhar uma alma para Cristo, eu tenho que ganhar almas para Cristo. E se eu não ganhei nenhuma alma, como é que eu vou fazer? Olha, você não é uma alma? Vá você para Cristo. Você já ganhou uma alma. Você já ganhou uma alma, a sua mesma. Leve a Cristo. Aí vai eu. Falei que ia fugir um pouquinho do negócio aqui, só para contar, para vocês não pensarem que o pastor já não passou por poucas e boas. Nesse mundão aqui. Uma vez eu fui num lugar chique, com uma sala ampla. Era o candomblé ali. Eu nem sabia que era candomblé. Eu fui lá acompanhar alguém lá que era de muita estimação minha. Né? Um parente. Aí fui lá. Aí chegou lá, fui bem recepcionado. Uma sala ampla, linda. Tinha uma estante assim de bambu. O rapaz até falou, essa estante eu ganhei de uma pessoa lá da Bahia, que mandou vir aí, num transporte aí. Olha, eu falei, muito bonita, muito bonita, muito bonita. E aí eles falaram, dá licença para mim com essa pessoa que ela quer conversar em particular comigo, fazer jogo do búzio, sei lá. Eu falei, fique à vontade. Aí foram para lá, ficou eu sozinho na sala ali. Aí eu olhei pro teto assim, tinha um cordão assim, de fora a fora, assim, feito um X de pipoca. Eu não sei para que é aquilo, eu não entendo disso. Pipoca para mim é para comer. Né? Mas enfim, mas aí eu olhei para um outro canto. Deus me levou nesse lugar. Deus te levou você lá na macumba? Bom, eu não estava no terreiro da macumba, estava ali na sala. Vai dar na mesma, é o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente perturbador por hostes espirituais da maldade. Mas onde você viu hostes espirituais da maldade ali? Não é que eu vi um índio mesmo, cacique, vestido de cacique, grandão assim, da minha altura. Da minha altura. Aí eu cismei com aquele índio. E só que tinha uma folhagem bem verde nos pés daquele índio. Uma folhagem assim, sabe? Deve ser comigo, ninguém pode. Uma folhagem ali. E esse índio, ele trazia na mão uma lança. E essa lança ia até lá embaixo.
E não é que eu sou curioso demais, mas eu estava sendo impulsionado por Deus. Deus queria me mostrar. Aí eu abri aquela folhagem. Aquela lança, sabe, estava transpassando um cordeirinho. Transpassando. Representando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele cacique era um demônio, estava ali transpassando o nosso Senhor Jesus como Cordeiro. Eu vi o Cordeirinho ali. Eu falei, Jesus, esse pessoal é dos quintos do inferno mesmo? Meu Pai, e depois que é salvação, depois que é Deus, quer conhecer o céu, você nunca verá o céu. Ô pastor, o que você fez? Eu não era pastor ainda, mas era conhecedor da palavra de Deus. Acho que era um diácono. Mas você foi lá? Fui. Fui impulsionado por Deus, fui. Fui sim. E vi tudo isso. Olha que aquele homem veio. Esse homem era um pai de santo, mas ele era homossexual. Vai ver o tamanho da coisa. Aí ele falou, sua tia falou que você é assim da parte dos crentes. Que você sabe falar as coisas. Eu falei, eu sei falar as coisas? Eu não sei falar nada. Se eu falo alguma coisa, é quando Deus me concede que eu fale. Ele que põe palavras na minha boca, se for necessário falar para você, ou seja, para quem for. Ele falou assim, fala alguma coisa da minha vida. Para me ver se você é de Deus. Falei, sobre a sua vida é assim. Você tem um marido. Ele já deu um pulinho para trás. Esse marido seu, amante, né? Amigado aí. Você é apaixonado. Apaixonadíssimo por ele. Faz trabalho daqui, faz trabalho de lá, faz trabalho de lá. Para os outros dá certo, para você não dá. Certo? Mata até bode. Então, aí olha. Ele agora está longe de você. Está morando em outra cidade. Já até arrumou um emprego por lá. Aí você vai me perguntar, tem namorada? Não. Namorada ainda não tem, mas ele gosta de mulher, logo, logo ele vai casar com uma mulher. Não diga, falei, digo. Ele falou, poxa vida, eu acho que você está do lado errado. Você tem que pular aqui do nosso lado aqui, para falar as coisas aqui. Porque eu, para saber de alguma coisa, tem que fazer o jogo do búzio, do tarô, do não sei o que lá, e para saber de alguma coisa, meias avessas aí. Mas você falou tudo do meu negócio, do meu processo. E é isso mesmo, é isso mesmo. Como é que você sabe? Quem contou? Pois é, homem de Deus. Homem de Deus é assim mesmo, é impressionante. Ô pastor, que mais lugar você teve? Sabe aqueles motoqueiros que tem aquelas camisetas pintadas daquela cabeça da caveira, dizendo que aquilo ali representa a vida, aquilo ali significa a morte. Pergunta para os mexicanos. Os mexicanos é que comemoram o dia da morte. Dia dos mortos lá, eles fazem a maior festa. Fazem até desfile, que nem carnaval, no meio da rua lá no México. É, comemorando o dia dos mortos. Pois é. Então aqueles motoqueiros lá, tal. Falei, mas o que esses sujeitos fazem aí? Eu vou entrar lá. É permitido qualquer um entrar aí? Um rapaz barbudo, bode, grande, falou, bom, pode entrar, opa. Porta está aberta para isso. Aí eu entrei, sei lá. Você quer o quê? Palitozinho preto e tudo. E como ele estava vestido de preto, falou assim, esse aí deve ser dos nossos também, que veio aqui tentar a sorte aqui. Aí fui ali. E eu olhei tudo, vi o jeito que eles faziam. E vi que tinham ali caveiras transpassadas, transfixiadas, com espada na cabeça. E aquele negócio tudo era cabeça de caveira. Pasme, cabeça de caveira de gente que já morreu, de corpo humano, sei lá onde cataram aquilo, do cemitério. Cataram, tá lá, ossos, tal. Falei, meu Jesus, pois é. Que mais você viu por aí, pastor? Bom, quando eu fui menino, aqui na cidade de Suzano, a minha avó, mãe de santo, minha tia, mãe de santo, minha avó do candomblé, minha tia da quimbanda, e nós crianças, meninos e meninas, minhas primas, tal. E agora? Minha avó, minha tia, vai varrer o terreiro lá pra nós. E era terreiro mesmo, era de terra mesmo. Era um terreiro lá, o salão lá.
E tinha aquele mundo de santo. Era santo disso, santo daquilo, imagem disso, imagem daquilo, imagem de tudo, aquele negócio, aquela mistureba, aquela misturança ali, de tudo. E a gente ia tirando a poeirinha ali daquela santaiada, e varria o chão, deixava tudo bonitinho, para quando chegasse a hora lá do trabalho, lá do serviço deles lá. Entendeu? Para recepcionar as pessoas. E tinha. Tinha cadeirinha para sentar lá que nem de igreja, tinha nada, é só o terreiro mesmo. Quem que sentisse muito cansado, sentasse no chão. Hora que a coisa pegava lá, olha que a hora que a coisa pegava lá, tinha sujeito que até se cortava de faca, dizendo que estava recebendo o santo lá, não sei das quantas lá, ou recebendo a entidade, ou recebendo o Exu. Você sabe que Exu é demônio, né? Exu é demônio, pastor? É, Exu é demônio. Todo Exu, cada um é um demônio. Representa um demônio. Aí então, era complexo essas coisas. Minha mãe trabalhava, meu pai tinha ficado doente, vomitando sangue, quase para morrer. Delatou uma veia, lá sabe da conta, meu pai quase para morrer. Nós vamos ficar, meu pai vai morrer novinho, tadinho. Tinha uns 35 anos, acho. Falei, meu pai vai morrer novinho, tadinho, e a família toda socorrendo, e vai morrer, e os hospitais, a mãe muito precária, não dava tempo para sair correndo. Cadê o carro? Ninguém tinha carro, só meu tio que tinha um caminhão velho lá, e não dava para socorrer. E vomita ali, e desmaiava, e caía, e tornava a vomitar. Aí minha mãe tocou a trabalhar. Minha mãe foi trabalhar na casa de uns israelitas, no centro de São Paulo. Onde minha mãe esteve? Na casa dos judeus. Ela trazia bolo para nós, resto de comida lá dos judeus, lá, leva essa janta aqui, aproveita, Helena, não perde não, leva para os seus menininhos. E tá, e minha mãe trabalhou na casa dos israelitas, e ela sabia dos costumes dele, dos hábitos dele, e contava tudo para mim. Eu já era um menininho esperto, glória a Jesus. Contava tudo para mim. Sabe, amados? Então, por todos esses processos aí, por todas essas etapas aí, eu fazia. A minha avó falou assim, eu preciso ir na casa de uma amiga, mas só que a amiga dela ficava lá na frente, tinha que passar um calipiau lá, pelo um trio lá e sair lá na frente. Nós morávamos num lugar chamado Conde do Monte Cristo. Uma vila, um bairro. E passávamos, fomos lá. Chegamos lá na casa dessa mulher, essa mulher era uma mãe de santo. Uma mãe de santo forte. Se acredita que naquele tempo já, as pessoas levavam de presente para essa mulher televisor, geladeira, rádio, levava de tudo, só dava presente bons, caríssimos, para ela lá. E ela chamou minha avó, conhecida da minha avó, vem cá, nós chamávamos minha avó de Mãe Muriça. O nome dela é Maria Maurício, mas era Mãe Muriça, porque era mãe de santo, era mãe. Então vai. E aí chama minha avó lá e eu grudado na saia da minha avó. Minha avó com aquela saia preta que nunca tirou desde que o meu avô morreu, com 92 anos. Meu avô morreu nos meus braços ali, eu dando sagu de vinho para ele comer, que ele não saía da cama. Morreu ali. Entendeu? Então aí, mas quanta coisa que você já viu, hein, pastor? O quê? Só estou te contando um pedacinho. Daqui a pouco nós vamos voltar para a mensagem aí. Olha aqui. Aí, daqui a pouco, nós estamos lá na cozinha. E aí tem aquelas baciadas assim, de frango a passarinho, para servir lá, não sei. Franga passarinho e tal. E aí tinha um copo cheio assim. Eu pensei que era vinho, mas era sangue. Do que eu não sei. Era sangue. Um tipo de uma taça assim grande. Essa mãe de santo parou assim com esse copo na mão. Fechou os olhos. Derramou esse sangue ali no chão. No que aquele sangue caiu no chão. Assim, ó. Chuparam na hora, ficou o som limpinho, como se não tivesse jogado nada ali. E ela disse assim, ele já está aqui. E no mesmo instante começou aqueles batuques, aquelas coisas lá no salão, lá no centro, lá, e aquelas moças já rodando e tudo possuída, e o demônio baixou ali, e toma-lhe enxu daqui, e toma-lhe coisa. Meu Deus, eu saí correndo. Já naquele tempo eu já tinha medo dessas coisas aí. Agora eu não tenho medo porque eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas essas coisas existem, pastor? Existe? Claro que existe. Claro que existe. Existe aí, ó. Outro dia mesmo ali na encruzilhada ali, eu cansei de ver um trabalhão ali, feito ali. Tá? Cansei de ver.
Cansei de ver. Eu vi essas coisas pessoalmente. Vi essas coisas pessoalmente. Sabe que uma vez pagaram eu para ir fazer um despacho. Me pagaram. Ó, é meia-noite, tá numa encruzilhada feito o T. Você vai ficar lá, espera da meia-noite, toma um banho de pipoca, que é para não pegar em você. Aí quando a coisa se manifestar lá, você pergunta o que ele quer. Ou qual que é a mensagem que ele tem para te entregar. Eu falei, mas será? Mas por dinheiro eu estava fazendo qualquer negócio. Não tinha Jesus direito. Não tinha Jesus direito. Não tinha Jesus de jeito nenhum. E fui. E me pagaram. Pagou passagem de ônibus, pagou a passagem. Fui num lugar, chamado Estrada do Carneiro. Não tinha nem asfalto lá. Era um deserto. Chamavam ali de desova. Que desovavam muito corpo ali. Bandidos que matavam. Olha que perigo! E tô eu lá. Parado lá. Com esse... coisinha, tigela de barro lá, que eu esqueci teu nome agora. Aqui dá, sei lá como é que chama aquilo. E com a comida ali preparada, embrulhadinha. E fui, longe, hein? Longe. Fui e parei nessa encruzilhada de T. Encontrei, foi. Fiquei parado lá. Aí lá pra baixo, assim, na outra rua de baixo, assim, dava pra me avistar, tinha um pé de furquileira, uma arvorezinha. Bastante tinha. E começou uma ventania lá e chacoalhava essas arvorezinhas, chacoalhava forte. E logo aqui onde eu tava não tinha vento nenhum. Eu falei, será que já é a presença do bicho? Diz que era um tal de Seu Tiriri. Você toma cuidado quando você falar dele aí, rapaz. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Quem é vivo, verdadeiro, único e poderoso, que criou os céus e a terra e toda a nossa vida, a minha e a sua aí que me ouve, é Jesus. Jesus é a vida, o caminho, a verdade. E aí você ficou lá? Fiquei nada. Tchum, sumi. Vou ficar esperando trazer mensagem pra mim nada? Sumi, fui embora. Nunca mais. E várias experiências, então, meu irmão, tive. Tive várias experiências. E no catolicismo, você teve experiência? Tive. Na Aparecida do Norte, eu já fui umas 4, 5 vezes. Fui lá na Basílica, fui lá na Igreja Velha, na primeira que fizeram lá na igreja, e ficamos procurando lá na escada, lá, eu e meu cunhado, nós éramos tudo atrapalhados, ficamos procurando lá, assim, a marca da ferradura. Diz que um homem quis entrar aqui na igreja de cavalo e tudo, e ficou a marca da ferradura. Cadê a marca da ferradura? Aí chegou um lá e falou assim, escuta, que tanto vocês olham aí? Cadê a ferradura que estava aqui? Que ferradura? Aqui não tem ferradura, não. A ferradura, se você quiser ver, está lá na Sala dos Milagres. Você tem que pegar um elevador lá, pagar uma taxa lá e subir lá em cima, lá na Basílica. Lá. Falei, é? Falei, olha só. Então, lá tem de tudo, né? Tem um monte de moleta, tem um monte de coisa. Tem os barcos dos pescadores e aquele negócio todo e tal. E tem de tudo lá. Tem de tudo lá. Sabe? Então eu não sou um desconhecido, não sou nenhum leigo. Eu tenho um amigo, depois de crente, chamado Joá Caetano. Mas ele é seu amigo, ele não é chique, não é especial, mas é meu amigo porque me deu a paz do Senhor, me deu um abraço e falou assim, olha, profetizou sobre a minha vida. Você é homem de Deus, hein? Prega a palavra, hein? Falei, amém, pastor. Amém. Joá Caetano, veio lá na nossa cidade, lá pregou lá. Quando ele vai pregar, eu agora crente, esquece de levar da macumbaria que já passou, só foi para vocês ver que eu também já tive no mundo da escravidão e das trevas. Sabe? Não me orgulho de falar disso não, mas tem que falar. Tem que falar. Então, amados, esse Joá Caetano vai pregar. E o ginásio de esporte, estava cheio, estava lotado. E todos nós lá, todos os assembleanos, todo mundo lá, para escutar o pregador, Joá Caetano. Esse Joá Caetano aí, ele é um pregador muito especial, ele é o único que tem coragem de ir pregar lá na Aparecida do Norte, para todo mundo ouvir lá e falar assim, olha aqui, o que vocês estão cometendo é uma abominação contra Deus. Ele vai pregar lá, ele faz campanha lá. Joá Caetano. A hora que esse Joá Caetano, o nosso pastor, o pregador, vai pregar, então primeiro ele falou assim, mas antes, eu vou pedir um hino. Aí eu cutuquei o irmãozinho aqui do lado, falei, ele vai pedir o hino 515, se Cristo comigo vai, eu irei. E aí ele pegou e ele falou assim, para os músicos lá, para o pessoal, é o hino 515, se Cristo comigo vai, eu irei. O outro falou assim, mas como é que você sabe disso? Você conversou com o homem, o homem falou o que para você? Eu falei, eu sei lá como eu sei.
Deus revela, né? Batizado com o Espírito Santo. Como é que Deus não vai revelar? Se Deus me batizou, tem um hino aí, quando o Senhor me batizou. Batizou como? Nas águas? Nas águas quem me batizou foi o pastor mesmo. Me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí me encheu de propriedades celestiais, palavras, dons, dom de curar, dom de revelar, dom de interpretar línguas. Pastor, você tem todas essas coisas e você não anda se gabando por aí na televisão e nem nada, só aqui no YouTube para nós ver, dentro desse celularzinho aí. Que me gabar do quê? Eu tenho que agradecer a Deus pela salvação da minha alma. Glória a Jesus. Morreremos sozinhos. Ninguém estará ali com você, não. Ah, mas chegar lá eu vou ter companhia das outras almas. Que outras almas? Eu já falei que são todas invisíveis. Você não vai ver a alma de ninguém ali. Você só vai sentir a essência da sua alma e vai morrer com seu intelectual intacto. Os pensamentos do que você fez, do que você não fez, vai seguir você lá. E você vai pensar. E você vai estar pensando lá. A alma pensa. A alma são conscientizadas. São conscientes lá. Você só não vai tomar conta da vida do outro. Que nem aqui na carne, né? Ó, irmão lá tá fazendo isso, eu não faço isso. Irmão lá é assim, eu não sou assim. Irmão lá não tem fé, eu tenho fé. Irmão lá não busca o dom disso, eu já busquei, já tenho. Irmão lá não prega, eu prego. Irmão lá não canta nada, mas eu canto. Irmão lá não sei... E vai reparar a vida dos outros, em vez de cuidar da sua. Então aí, mas lá não. Lá a alma não vai cuidar da outra alma não, viu? Não. Para começar, você nem... aí tem aquele negócio que eu já falei. Lá verei meu pai, lá verei Abraão, lá verei Isaac, Jacó e todo mundo vai. Você vai ver nada. Se ela sabe a fisionomia, o jeito que parecia Abraão, que parecia Elias, que parecia Abraão, Jacó, Isaac. Aqueles homens lá são quase tudo igual. Tudo com a mesma barba, com o mesmo cabelo, com o mesmo negócio todo, com a mesma vestimenta de vestidão e tudo. Você vai saber quem é quem lá. Sabe? E outra, alma não dá para ver alma. Alma é invisível. Alma é um ser, mas é um ser invisível, existencial para os olhos de Deus, mas para os nossos olhos, agora nós não temos mais os olhos carnais, aqui nós vemos tudo, vê o seu físico, vê o seu porte, se você é alto, baixo, magro, gordo, se você é japonês, estrangeiro, ou seja lá o que você for, aqui você consegue distinguir, definir, diferenciar, porque é carnal, é material, então você vê, mas alma você não vê, como é que você vai ver uma alma? Lá verei minha mãe. Não! Você está sozinho! Sozinho! Davi disse, e tu estás comigo. Temos que crer que Jesus estará conosco. Pelo vale da sombra da morte. Terei que passar. Ô pastor, é só as ruindades que vai passar lá pelo vale das sombras da morte, né? Olha, é um vale, sabe, que todos passarão. Todas as almas percorrem ali. Agora a alma não sente fome, não sente sede, não sente medo, não sente tristeza, não sente alegria, não sente nada. Desculpa, a tristeza ela sente sim, sabe por quê? Por causa da consciência dela que está queimando, daquela pessoa que morreu sem Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar onde? Aqui na terra, enquanto você está vivo. Porque o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Está lá em Marcos capítulo 2. Só na terra. Lá no céu não entra pecado, não é? Deus ama você, pecador, mas abomina o pecado. Não. Tá? Então, meus irmãos, vai vendo como Deus opera. Essas grandes maravilhas na vida de alguém. Ô pastor, você tem mais novidade para falar para nós aí que a gente ainda não sabe? Sabe o que perguntaram para mim? Falou assim, o seu apelido é pastor ou você é pastor mesmo, de verdade? Eu sou um reverendo. Sou um reverendo, claro que eu sou um pastor. Um reverendo, tá bom? Tá bom assim para você? Ó, nós aqui da Cristã não gosta que ninguém chama ninguém de pastor. E sabe que um rapaz me pegou eu pela mão? Eu recebi ele dentro da minha casa, dei pão com presunto para ele. Dei um suco muito especial para ele. Tratei ele com bem, com melhor. Li a Bíblia para ele. Orei por ele.
Abençoei a vida dele. Falou, minha mãe está enferma lá na cama. Vamos orar pela sua mãe. E ele é da igreja aí, da CCB. Mas eu não tinha isso comigo. É de Jesus, é de Deus. Você crê em Deus? Creio. Crê em Jesus? Creio. Então, seja bem-vindo. Amém. E fiz tudo. A Bíblia diz que é para nós tratarmos com hospitalidade. Porque muitos, está lá em Hebreus. Hebreus aonde, pastor? Capítulo 3, procurei. E para nós tratar com hospitalidade, porque muitos, sem saberem, acabaram hospedando anjos na sua casa e não sabiam. Era anjo de Deus, ele hospedou de qualquer jeito e não sabia que era Deus. Não sabia que era anjo de Deus. Então trata com hospitalidade. Eu fiz isso. Tratei com hospitalidade. Aí depois que terminou tudo, ele falou, você me acompanha até ali fora? Falei, mas vamos. Mas você já vai? Já vou. Vamos então. Chegou na calçada da minha casa, não estava bom para ele ainda, porque ainda eu estava no território, não é? No território de Deus. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. É um lugar onde se faz presença. A presença de Deus neste lugar. Oh, glória a Jesus. Então, ele foi astuto. Porque o diabo é astuto. Ele pregou para Jesus lá no deserto. Pregou a Bíblia para Jesus lá no deserto. E Jesus não disse que não era, estava escrito mesmo. Ele falou, está escrito, hein? E estava mesmo. Então, ele pegou e falou para mim, me acompanha até ali do outro lado da rua. Eu falei, mas que estranho, rapaz. Aí atravessei do lado da rua e fui no território dele, onde ele queria. Aí ele falou, pastor, eu gostei muito de estar aqui na sua casa e tudo mais, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Eu falei, fala. Ele falou, olha, não deixa os outros ficar chamando você de pastor. Você está se condenando. Você vai para o inferno. Se você quiser ficar carregando esse título de pastor, pastor é só Jesus. O homem é carne, é pecador, é perverso. O homem não. Imagina, e o outro homem não tem o Espírito Santo, não. Você sabe que um rapaz crente falou para mim, eu estava falando de Jesus para ele, e falando que o Espírito Santo fez a obra, ele falou, o Espírito Santo não age mais em homem nenhum. Não, hoje em dia, o homem é muito impuro, muito sujo, para o Espírito Santo entrar na vida do homem. Eu falei, ele entrou na minha vida. Aí ele falou, não, mas não age. Imediatamente, ele caiu duro, estatalado no chão e morreu. 68 anos de idade. Era de lá. Desse mesmo lugar. Aí esse rapaz falou essas coisas para mim. Olha que petulância, rapaz. Mas Deus me deu calma. Eu falei, olha aqui. Eu sou pastor sim. Tá? E outro, o seu ancião lá também é pastor, viu? Só muda o título lá, o nome lá, mas... Você não obedece ele lá, tudo que ele manda fazer? Eu vou buscar a palavra. Vai buscar a palavra, abre a Bíblia, querido. Oh, glória a Jesus. Mas enfim. Mas aí eu falei para ele, olha, a igrejinha onde eu ministrava, tinha uns 14 membros lá. Mas como você fala que tinha uns 14 membros lá, como se não fosse nada, pastor? Que uma alma só já vale mais que o mundo inteiro. Tinha uns 14 membros lá, irmãozinhos na fé, que eram fiéis a Deus e fiel ao pastor. Primeiramente a Deus. Pastor. Então não fazia diferença para as outras igrejas. Deixa o pastor José Aparecido lá. Deixa ele. Então, eu falei para ele, aqui, quando a porta estiver aberta, estiver tendo culto, se você sentir de entrar, quiser trazer sua mãe, seja bem-vindo, tá? Senta lá, ouve a palavra e tal, e depois vai embora e na paz, tá bom? Aí, eu falei, mas aqui na minha casa, a casa onde eu moro aqui, onde você esteve ali dentro. Aqui você não é mais convidado, não. Aqui você não entra mais, não, tá bom? Tá bom? Ele vai ouvir essa mensagem aí, ele sabe que eu estou falando dele. Não vou nem dar o nome, tadinho. Deixa ele lá. Que Deus seja na vida dele, que possa abençoar a vida dele, converter ele de todo o coração e trazer ele para o caminho da verdade. Que caminho que é esse da verdade? É a igreja pentecostal? Não. É a igreja tal? Não. É Jesus. O caminho da verdade é Jesus. Mas enfim, aconteceram tantas coisas, irmãos. Mas o que você fazia com tudo isso? Levava a Cristo. Levava a Cristo. Fiquei doente, fiquei enfermo. E tinha um tumor na cabeça. E vamos operar agora. Mas será que vai morrer? Não sei se vai morrer, mas leve a Cristo. Vamos operar sim. Mas que coragem? Coragem não.
apenas é porque eu tenho a força do Espírito Santo na minha vida. Deus é comigo, o Senhor é comigo. Olha, é uma operação aí que se fosse pagar para fazer até no estrangeiro, ficava aí os seus 100, 200 mil. E você teve a sorte de mandarem você para cá, e nós vamos operar porque você estava ruim, estava ruim demais. Eu cheguei lá, enrolando a língua, falando tudo, vendo tudo meio embaçado, e já engoli na língua, e aquele negócio tal, mas orando a Jesus, em espírito, em verdade. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu sabia, eu não vou morrer não, agora não, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí eu falei lá alguma coisa, enrolado, e minha esposa estava lá, mas alguém estava lá, junto comigo, me acompanhando, e eu deitado numa maca, eu fui para o consultório de maca, então fui lá em Bauru, hospital de base, fui. Aí o médico falou, o que ele falou aí? Ele falou que é um pastor. O que? Ele é um pastor? Escreve aí, auxiliar. Pastor José Aparecido. Mas vamos te ajudar, pastor. Fique em paz, espera aí. Vamos operar. E aquela correria, vamos lá, faz isso, faz. Fiquei 20 e tantos dias lá internado. Quem foi me ver lá? Quem foi me ver? Além de Jesus. Só aqueles que estavam internados junto comigo, que quando eu saía do soro, eu ia lá pregar no quarto deles. Tinha alguns até pior que eu. E minha esposa, essa sim, dormindo ali no cantinho, de qualquer jeito, junto comigo ali. 24 horas comigo ali, tadinha. Depois ela ia almoçar lá embaixo, no restaurante lá embaixo. Tadinha, ela sim, mulher de Deus, minha companheira. Oh, glória a Jesus, pela vida da minha esposa. Ninguém foi me ver. Ninguém foi me ver. As irmãs não foram, os irmãos não foram, a mãe não foi, ninguém foi. Primo não foi, tia não foi. Ninguém sabia nem se eu ia sair daquela operação. Vivo. Mas não foram me ver. Mas a minha esposa estava ali. Glória a Deus. E eu preguei ali. Preguei para os do meu quarto. Preguei para os fora do meu quarto. Preguei para um budista, tinha um budista lá, todo quebrado. Problema de coluna, estava lá, estatalado. E eu preguei para esse budista. E falei de Jesus para ele. Ele falou, mas eu sou budista. Falei, mas tudo bem que você é budista, mas Jesus é Deus. É Deus do Buda, é Deus de todo mundo. Jesus é o único Deus. Mas Deus é Deus de ídolo? Não, Deus é Deus daqueles que servem o ídolo também. Tá bom? Sai lá, larga para lá e vem para cá. Não, eu não largo meu Buda por nada. Mas as coisas que você quiser falar, pode falar que eu estou aqui para ouvir. Aí eu falei umas coisas bonitas para ele, as coisas maravilhosas, coisas da Bíblia. E ele aceitou. A mãe dele veio visitar ele falou, mãe, ele estava me falando do poder de Deus, ele estava me falando da igreja dele aí, do Jesus que ele serve. Tal. Ele é muito legal, mãe, muito legal. Amor pelo próximo, amém? A mãe dele, muito prazer. Muito prazer. Como que eu chamo o senhor? É José mesmo. Você é pastor? Sou pastor. Pastor José. Então eu falei, amém, amém. Deus vai abençoar a vida de vocês, viu? E você vai se levantar logo dessa cama, em nome de Jesus. Segue as recomendações, eu também tenho que passar por um processo aí que vão abrir minha cabeça no meio, por causa de um tumor que está aí, mas Deus é comigo e é contigo também. Amém? Vamos pensar assim. E amém, e tem que ser assim. Leve a Cristo. Não importa a situação, a necessidade. Não importa como esteja, leve a Cristo. Para de correr daqui, correr para lá, correr de lá para cá. E esse negócio todo. E agora eu conheci uma tal denominação aí, que realmente ali, olha, eles põem a mão sobre você. E aí você cai pelo poder de Deus. E aí, se você estiver enfermo, estiver em pecado, estiver isso, estiver aquilo, quando você levantar, você já levanta liberto. Se bobear, até batizado. É que é modismo, irmãos. Lembra daquele tempo da... Ai, veio um para mim e falou assim, olha aqui, pastor, fui num lugar aí e Deus me abençoou lá e me deu um dente, 2 dentes de ouro. Falei, cadê? Ele abriu a boca lá e mostrou lá uma obturação lá que parecia dente de ouro. Eu falei, poxa... Ele falou, ganhei lá, foi Deus que me deu esse dente de ouro. E nós congregando ali, no mesmo lugar. Daqui a pouco cai uma moça lá endemoniada. Espírito lá da pombagira. Ah, mas esse negócio de pombagira aí não tem
Na Bíblia não tem Pombagira, não tem Zé Pilintra, não tem Preto Velho, não tem... De onde você está tirando isso aí? Você frequenta a nossa coisa aqui para você saber dessas coisas aí, rapaz? Já fui. Tenho parentes aí, minha avó, minha tia Lenita, tá? Tem parentes aí que elas eram as mães lá, elas eram entendidas de lá. E a gente via tudo e a gente guardava tudo. Então eu tenho noção dessas coisas aí. Então tinha isso aí. Deu isso na vida da moça. A sete saia, ela abaixou nela lá. O que é a sete saia, pastor? Nem quero saber, é demônio. Demônio um atrás do outro. Demônio. Tanto pega homem como pega mulher. Mulher transforma em homem transforma em mulher. E aquele negócio todo. Olha, cuidado com a parada gay. Cuidado aí, pastor, com o LGBT e essa coisa e tal. Eu não estou falando nada com eles, não. Para eles eu tenho que falar de Jesus. Que Jesus quer tirá-los de lá. Qualquer dia Jesus vai me abençoar. E se eu for pregar na Avenida Paulista, será que dá? Será que eu vou ter essa oportunidade? Vão orando por mim, hein? Você tem coragem? Você quer se aparecer? Eu não quero me aparecer, não. Preciso pregar. E estou pregando. Tá bom? Aí a moça cai endemoniada lá. Aí o rapaz dos dentes de ouro, olha, ele já faleceu, tá? Jovem, bonito, tinha sido até modelo já. Modelo mesmo. Que nem esses modelos de televisão, bonito. Aí, amigo meu, lógico, amigo. Ministro de louvor, inclusive. Aí ele foi lá junto comigo, expulsar o demônio dessa moça. Falei, não precisa não, precisa, vamos só orar por ela aqui, vamos falar, sai em nome de Jesus, sai. Aí eu cheguei perto dela, e tá aquela moça, precisamos até cobrir ela, porque ela estava com as roupas meia justas lá, né? Então, aí, em nome do Senhor Jesus, sai! A moça estatalou os olhos, o espírito que estava nela. Olhou para ele, menino dos dentes de ouro. A tua vida eu conheço. Sai daqui, senão escancar a tua vida. A tua vida eu conheço. Você não presta. Eu falei, vai sentar lá, vai sentar, irmão. Não dê ouvido pro diabo não, ele é mentiroso. Vai sentar. Mas olha o que ganhou aí. E Dente de Ouro fez alguma coisa por ele? Falei, sai, em nome do Senhor Jesus. Na humildade que você está me vendo falar aqui. Ganhou alguma coisa com isso, pastor? Ganhou dinheiro? Não ganhei nada. Ganhei a graça de Deus, a felicidade de ver o poder de Deus atuando na minha vida. E assim era. E glórias a Deus. E glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu faço, pastor? Leve a Cristo. Faz como o garoto, o rapaz lá. Vieram pedir o lanche dele, 5 pães, 2 peixes. Olha, Jesus está pedindo. Leva para ele. Aí o garotinho deve ter pensado, poxa vida, o que eu pude fazer com os meus lanchinhos? Pude alimentar essa multidão de pessoas. Olha o que virou meu lanchinho, depois que eu entreguei para Jesus. Olha o que virou meu lanchinho. O que você tem é para ser repartido, meu irmão. Repartido com seu vizinho, com seu parente. Às vezes, eu não agrado a todos. A maioria dos que me ouvem ficam descontentes comigo. Porque falam, não, chegar perto do Zé Cido agora não dá. Você chega perto dele, é glória a Deus, é Bíblia, é aleluia, é o poder do Espírito Santo, é Cristo cura, batiza e vai levar para o céu, e arrependa-se, e não sei o quê. Não dá, não tem condição de conversar com Jesus, não tem condição. Mas uma coisa eles têm que admitir, a vida dele mudou, hein? Ele mudou, hein? Ele não é mais o mesmo homem, não tem jeito de ser o mesmo homem, não tem jeito de ser o mesmo homem. Alguém disse para mim, olha, eu fui num lugar aí, e aí eu tô levando aqui, ó, tirou do bolso, tô levando esse vidrinho de sangue, aí vão consagrar lá, sangue do que é isso aí? É de galinha mesmo. Tô levando esse vidrinho de sangue, e aí vão consagrar lá, e eu vou trazer de volta para minha casa, vou colocar em cima da minha estante, e aí
aquele poder do sangue ali vai estar protegendo a minha casa, protegendo a minha casa. Só o sangue de Jesus Cristo é que pode te proteger. Joga esse vidrinho fora, joga essa porcaria fora, joga essa lavagem cerebral que fizeram em você fora. Olha somente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Jesus. Tem mais detalhes aí para falar da multiplicação dos pães, pastor? O que tem mais para falar aí? Bom, essa multiplicação dos pães, acontece que depois, em outra localidade, houve outra multiplicação dos pães. E aí veio aquela multidão de novo, porque sabia, ou esperava pelo menos, que Jesus fosse dar pão para eles, e peixe, e sei lá mais o quê. Então, Jesus falou, vocês não devem estar vindo aqui atrás de mim, por causa do pão que eu dei para vocês comerem aqui. Buscai o pão que permanece em vocês, e não o pão que perece, que entra pelo intestino, pelo organismo aí, e depois sai. Não é? Tem gente que vai atrás de Jesus só por causa do pão, por causa da prosperidade. É uma coisa muito triste que eu vou falar, mas tem que falar. Está lá no capítulo 6 de Isaías. É uma interpretação aqui que eu vou te dar. É que Isaías, ele andava muito confortável lá no palácio. Porque o rei Uzias, ele o pai dele era primo do rei. Então o pai dele, o pai de Isaías, se chama Amos. E aí tem um profeta aqui na frente, que é contemporâneo ali desse rei, chamado Amós, com acento lá, Amós. Aí alguém disse, pregando lá, é claro que Isaías era profeta, porque aprendeu com o pai dele, porque o pai dele era profeta. O pai dele era o profeta Amós. Oh! Vamos ler direitinho a Bíblia e prestar atenção. O pai dele era Amos e o profeta era Amós. Mas o rei morreu. E ele andava andando para lá e para cá dentro do palácio, lá à vontade, era parente do rei. Andava. Só que aí o rei morreu, entrou outro rei no lugar, aí as coisas apertou ali, ninguém tratava mais ele bem, e sai pra lá, e talvez aqui dentro do palácio você nem pode ficar, eu não sei o quê. Aí ele se deu conta que agora a mamata pra ele acabou. Acabou, e agora? E agora? Busca a Deus, venha a Cristo, venha a Cristo. E ele começou a rir, e orando. Ele chega ali numa porta grande, e de repente estremece, e ele para. E vê um nevoeiro. E ele olha para o alto. Pasmado. O que vai acontecer aí? De repente ele teve a visão. Ele viu serafins. Eles tinham 6 asas. 2 cobriam o pé. 2 cobriam o corpo. E 2 cobriam o rosto para não estar vendo a glória e o poder de Deus. Que Deus é tudo. Ninguém pode ver a Deus. A sua glória, o seu resplendor. Ninguém vê, não. Só sentimos a presença dele. Ninguém vê, não. Nem os anjos. Não. Nem os anjos. E os anjos estão lá no céu só de enfeite. Eles têm asa. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. É verdade que tem batalhões, aquelas fileiras daqui, outra fileira de lá, e o trono de Deus aqui, e Deus sentado ali no meio, e os anjos aqui, e os serafins ali, e os querubins mais para lá, e os arcanjos. Que arcanjos? Só existe um arcanjo, que é o Miguel. Então, ele viu os serafins, e ele viu a glória de Deus. Me parece que ele viu o trono de Deus. Um pedaço do trono ali, ele chegou a ver. Ele não teve muita coragem de ficar olhando, não. Ele já foi logo baixando a cabeça e falou, eu vou morrer, estou perecendo. Ai de mim que estou morrendo porque eu vi o Deus da glória. Eu vi o Deus da glória, mas ele viu só os serafins. O Deus da glória ninguém vê, não. Mas Moisés viu pelas costas. Moisés viu um anjo lá no monte, pelas costas. Não foi o próprio Deus, não. É mesmo, pastor? Com que propriedade o senhor diz isso? Então, vai vendo. Ele disse assim,
Deus disse, quem irá por mim? Quem irá parar na brecha? Quem irá dizer que todavia sou Deus? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Preciso ser purificado. Se tu pedes, recebes. Aí um serafim daquele, eles ficam do tamanho que Deus quer que eles fiquem. Aí ele veio com Atenas, com a espátula, com a brasa viva do altar, e queimou os lábios dele, a língua dele. E disse, estás purificado, agora vai e prega a minha palavra. É porque ele achou que ele tinha perdido a prosperidade, sabe? Então buscou a Deus. Tem algo escrito na Bíblia, eu não vou conseguir te dar referência agora, mas é algo mais ou menos assim. Quando você estava necessitado, estava na pior mesmo, sabe? Deus disse, você vieste a mim, buscaste a mim, clamaste a mim. Eu deveras te abençoei e muito te multipliquei. Mas depois que isso aconteceu, viraste o rosto para outra direção. Agora tem casa, agora tem carro bom, agora tem isso, agora tem aquilo. E deixa de olhar para Jesus e vai olhar para o mundão agora. Vira o rosto para outra direção. É por isso que a prosperidade pode ser uma derrota na vida de muitos. Está escrito na Bíblia, se nós tivermos o que comer, o que vestir, tendo um abrigo assim, nós devemos se darmos satisfeitos por isso, agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem que levar a Cristo. Eu tenho bastante, hein? Eu tenho bastante. Tenho muito. Tem. Um amigo meu tem empresa de ônibus. Pregou para ele, pastor? Não deu. Quer dizer, ainda não deu. Mas a mãe dele, já preguei para a mãe dele deve ter falado para ele. Amigo meu, estava com ele esses dias na sala lá onde eu fui receber um dinheiro lá. Então, eu vi lá um altar com um monte de imagens. Santas, santos, santas. A santa principal lá que eles mais veneram é a Aparecida, não é? Então tem lá também, tinha até velas, assim, lá tudo mais. Vou pregar o evangelho aqui, que jeito é? Mas vou pregar aqui, calma, tudo tem seu tempo. Deus proverá o momento oportuno. Depois você fala com carinho, com amor. Tá bom? Me fazer que nem aquele outro lá que chegou e chutou a santa lá e bateu com o pé assim. Não chutou, só mostrou com o pé assim. Olha aqui, isso aqui não é nada, hein? Isso aqui é confecção feita por mão de homens e tal. Isso aqui é aquilo. O quê? O Brasil inteiro caiu em cima dele. Precisaram mandar ele até para o estrangeiro. Ficou difícil para esse pastor aí. É pastor ainda, está lá no estrangeiro, mas ficou difícil. Saiu na televisão e saiu nos repórteres. Olha aqui o desrespeito. Você faz isso, pastor? Eu não chuto nem o cachorro dos outros. Que é isso? O que é seu é seu. Você acha que eu ia gostar que você chega aqui para mim? Me dá sua Bíblia aqui e vou rasgar. E rasgar minha Bíblia? Eu não vou gostar nada não, que é isso? Rasgar minha Bíblia? Compra uma e vai rasgar, rapaz. Que é isso? Mas aquilo ali é algo comercializado também, né? Porque a minha mãe, né? Quando era jovem e nós era menininho, minha mãe fazia oração lá por causa do meu pai que estava vomitando sangue, que eu já falei. E ela tinha uma imagem dessa lá na parede, lá, sabe? Acendia vela e tudo. E nós viemos nesse regime também aí. Tá? Nós viemos nesse regime aí. O pastor disse assim na igreja dele. Não vou falar a cidade, nem quem é ele, eu só vou falar o que vocês podem acreditar. A igreja tinha lá umas 1000 e poucas pessoas. A igreja que ele ministra num culto. Ele sentiu no coração, ele falou assim, escuta, quem aqui antes de ser crente evangélico, na verdade evangélico, crente é protestante, sabe? Eu sou protestante
não por conveniência. Eu sou protestante por convicção. Quem te fez protestante? Ora, desde o tempo de Martinho Lutero, que começou a igreja, que nós aprendemos que somos protestantes. Você aí que anda junto comigo é um protestante, lógico. É que ser protestante é meio perigoso, né? Será que alguém não vai te matar por aí, nesse negócio de protestante aí? Você vai morrer, rapaz. Aquele que não estiver disposto a perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Sansão disse assim, morra eu como os filisteus, por causa que me vingue dos meus 2 olhos. Morreu, mas cumpriu a missão. Mas Jesus disse, aquele que esteja morto ainda viverá. Quem crê em mim nunca morrerá. Olha aqui, que maravilha, que coisa linda. Então aqui estamos nós, na caminhada da fé, e fazendo tudo o que agrada a Deus. Eu falei, mãezinha, telefonando para minha mãe hoje, mãezinha, a gente tem que ser conservador, mãezinha. Não desperdice, mãezinha. Só não tem nem 50 reais aí na sua carteira, no seu bolso, na sua coisa. Não tenho, filho, não tenho nada. Eu falei, não diga isso. Não diga isso. Diga, Deus proverá. Deus proverá. Quantas bênçãos, quantas contas são. Se você for saber enumerar o tanto de bênçãos que Deus te deu, você perde até a conta. Mas só fica contando derrota. É um testemunho. Testemunho. É. Então eu falei, essa camisa que eu estou usando agora, há 9 anos ou mais, minha mãe comprou e me deu no presente do meu aniversário. Tá inteirinha. Quase nova. Nem desbotou, nem nada. E estou aqui com ela. Não devo ter engordado muito, nem emagrecido. Serve certinho para mim. Glória a Deus. Por quê? Não desperdicei. Não. Guardo no cabide, vou passar certinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquilo que Deus me deu, que Deus pôs na minha mão. Não é? Eu dizia assim, Jesus. E fui lá num tal de uma loja aí, uma loja 100. Falei, escuta, vocês têm um amplificador para vender aí que o meu queimou. Nem sei onde anda, as peças não tem mais. Era antigo. Não, nós não vendemos isso. Amplificador não vende. Então, tem caixa de som, amplificador, tem não sei o que. Eu falei, não serve. Eu preciso de um amplificador porque caixa de som já tem até de sobra. Tem até sobra. Dá para vocês verem aí a caixa de som aí ou não? Não dá, né? Não dá. Tem um monte. Bitelas. Enorme. Então, eu fiquei sem um amplificador. Tem mesa de som, tem tudo aqui. Mas aí vem meu filho. Ô pai, eu tenho uma potência lá em casa, um amplificador. Meu filho mora em outra cidade aqui perto. Eu vou dar pro pai aquilo lá. Pro pai usar nessas caixas aí. Eu falei, olha, é de Deus, hein? Tava pensando nisso aí, fui até atrás. Falei, eu recebo, aceito. Você não vai precisar mais? Não, pai, não dá onde eu moro lá, não dá pra fazer barulhão, não dá pra fazer isso, aquilo. Falei, também nem eu quero fazer barulhão. É só pra mim ter mais canais, pra poder fazer algumas outras coisas aqui. E ele falou, pai, eu tô vendo a mensagem que o pai tá pregando aí, hein? Eu tô vendo as gravações do pai, até que tá boa, sabe, pai? Mas dá pra melhorar e muito isso aí, hein, pai? Dá pra melhorar muito, viu? Eu falei, filho, estamos fazendo o que dá por agora, tá? Mas se você puder me ajudar nesse processo também, não, vamos comprar uma câmera, assim, um negócio assim e tal, e, né, se é o ministério do pai, se é isso que o pai sente de fazer, não é mesmo? Falei, tem que fazer, filho. Eu já perdi muito tempo, sabe, filho? Já perdi muito tempo. Agora os meus filhos estão criados, os netos estão crescendo, tenho neta, tá até namorando.